Olá, seja bem-vindo em mais um podcast do ABJaú. Dessa vez a gente trata do direito eleitoral, um ramo muitas vezes desconhecido do público da área jurídica e também da sociedade em geral. Para tanto, a gente tem hoje a grata satisfação de ouvir uma autoridade no assunto, o doutor Alexandre Licioli, que além de juiz de direito na comarca de Dois Córregos, é o juiz eleitoral com competência aí para julgar as causas eleitorais das cidades de Cocaina, Itapuí e Mineiros do Tietê. Lembrando que o podcast do ABJaú é uma parceria entre a diretoria da ABJaú, da ESA, Escola Superior de Advocacia, e da Comissão de Marketing Jurídico também aqui do ABJaú. Então, o nosso abraço aí ao doutor Adão Martins de Abreu, presidente da ABJaú, e ao doutor Wilde Galeassi, presidente da Comissão de Marketing Jurídico. Fique aqui para conhecer bastante desse tema tão importante para a sociedade, para o direito. Dando sequência, então, hoje ao nosso podcast do ABJaú, temos o privilégio aí de ouvir o doutor Alexandre Licioli, juiz eleitoral, como já mencionado na parte introdutória. E aí eu peço para que ele faça uma breve apresentação aí da sua formação, da sua atuação, por onde ele passou, né, da sua experiência profissional. Então, se quiser fazer a apresentação, doutor Alexandre Licioli, temos a gentileza aí, né, para que depois a gente entre, se quiser até na sequência já fazer, apresentar depois o direito eleitoral, a estrutura da justiça eleitoral, esse ramo muito importante, né, da sociedade para os operadores do direito também. Boa tarde, doutor Matheus. É um privilégio, uma honra fazer parte do podcast da OAB de Jaú, né? Eu agradeço a você, completamente você, porque nós já nos conhecemos há algum tempo. Então, se o senhor me permite, eu vou tratar com você, o senhor pode tratar com você, doutor. Sempre parabenizar, né, pelas suas iniciativas aqui. Sempre está modificando, está trazendo coisas novas para a nossa categoria aqui. Nossa, afinal de contas, trabalhando todos juntos na ramo da justiça, né? Nós, juízes, público, advogados, nós compusemos com a dinâmica que é a justiça, né? Então, meus parabéns por você continuar inovando, trazendo coisas novas, nesse formato do podcast. Como você já adiantou aqui, né? Eu sou juiz eleitoral da 241, sou eleitoral, compreende as cidades de Dois Córregos, no Tietê, Itapuí e Cocaina. Aqui em Jaú, quem cuida de Jaú é a 63, né? A terceira 63, zona eleitoral, e a minha é a atribuição da 241, com sede na cidade de Dois Córregos. Eu sou juiz de direito desde 2010, já tenho então 14 anos na magistratura. Iniciei na advocacia, sou aqui formado na nossa faculdade de direito de Jaú, na primeira curva da faculdade de direito de Jaú. Desde então, ingressei na advocacia. Após a advocacia, eu cobrei ser aprovado no concurso público para delegação de cartório, né? Autor em delegações de cartório. Tive um cartório lá na cidade de Nucélia, que é mais do oeste do estado. Fiquei lá por quase 3 anos, até ser aprovado, então, no concurso da magistratura em 2010. E que já, quando ingressei na magistratura, no ano de 2010, quando nós sabemos, você ingressa como cargo de justiça, você vai aí passando por várias comarcas, e eu já tive, então, primeiro contato com o direito eleitoral. Eu assumi uma comarca aqui próxima de Ajuí, e lá eu presidi a primeira eleição, uma eleição municipal, salvo engano, e já foi no ano de 2012, ele todo 2014, não estou lembrando exatamente o ano, mas
já tive, então, aí um primeiro contato com o direito eleitoral. Sei, eu vou falar disso um pouco mais à frente, mas adiantando um pouco o cargo da Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral não tem uma estrutura própria no aspecto judicial, porque se isso dá um juiz só eleitoral, a Justiça Eleitoral em segundo grau, especificamente composta por pessoas só da Justiça Eleitoral. Existe uma estrutura administrativa da Justiça Eleitoral, mas não existe o cargo de juiz eleitoral, propriamente juiz eleitoral. Depois nós vamos falar mais em notícia. Enfim, mas eu vou tentar, se eu for não ser tanto técnico, né? Acho que aqui é umas propostas mais de uma conversa, um bate-bola, não só para o pessoal especializado, mas também para todos que quiserem ouvir um podcast, né? O direito eleitoral, né, fazendo aqui um apanhado, né, é ramo do direito público, né? É ramo do direito público que regula os processos eleitorais. A função do direito eleitoral é garantir lisura do processo eleitoral. O aspecto fundamental deles é assegurar a lisura das eleições e todo o processo eleitoral. Né? Proteção do princípio democrático. É assegurar que a vontade popular seja respeitada por meio de eleições justas, livres e de ordem. O conjunto de normas que compõe o direito eleitoral visa, acima de tudo, coibir fraudes, impedir abusos no poder econômico e político, e, por isso, assegurar a igualdade de condições entre os candidatos para que o povo, né, para que a população, de uma análise, possa exercer de forma segura o direito ao voto. Esse é o grande norte, o grande objetivo no direito eleitoral. Um breve apanhado histórico aqui, se você permite que eu faça, né? O direito eleitoral, a previsão constitucional do direito eleitoral, ela surge no nome da Constituição com a Revolução Constitucionalista de 1930. Então, ali é que se começa a postar o direito eleitoral. Na época, houve consenso de se aproveitar a estrutura já existente na Justiça Estadual. Quer por razões financeiras, isso era algo mais barato, você criar uma justiça própria no ramo próprio da justiça, né? E também para se aproveitar da capilaridade da justiça estadual já existia, como já existe hoje, né? A maioria das cidades é comarca, mas todas as cidades pertencem a uma comarca, então elas fazem parte da justiça, né? Da justiça estadual. Então, houve esse interesse de que se aproveitasse dessa estrutura, né, própria, né. A título de curiosidade, só que eu travessei aqui, e já houve uma proposta de emenda constitucional, até recente, ela é de 2009, acho que só pintando o número 3, foi, emenda constitucional 3, foi 2009, então o Estado Federal Magela, que ela criava o cargo de juiz eleitoral. Criava, então, uma estrutura própria apenas para os juízes eleitorais. A atual divisão, que nós falaremos daqui a pouco, ela continuaria existindo, mas apenas nos municípios de até 50 mil habitantes. Os municípios acima de 50 mil habitantes teriam, então, por essa emenda constitucional, uma justiça própria, um judiciário eleitoral próprio, composto por juízes eleitorais próprios, se não fossem juízes eleitorais estaduais. Isso não foi para frente, mas já existiu essa tentativa. Um pouco mais adiante, então, nós já tivemos essa previsão de 1930, 32, e nós temos o nosso regulamento eleitoral, que passa a incluir o voto universal, o voto secreto, o voto obrigatório, cria uma estrutura administrativa da Justiça Eleitoral, cria o adestramento eleitoral, né, que é a organização das mesas apuradoras, as mesas receptores de voto, né, com a proclamação do resultado, né,
mas ainda excluía do voto um dos mendigos e analfabetos. Nós temos ainda essa exclusão de votar. A Constituição de 1934, ela vai além, ela passa então a incluir a justiça eleitoral como os ramos do Poder Judiciário. Ela traça então ali já no âmbito da estrutura do Poder Judiciário como todo, também a justiça eleitoral, passa a cumprir. No 1937, nós temos um grande revés, né? Da Constituição de 1937, que passa a não fazer mais alusão à justiça eleitoral no seu texto. Ela não cita mais, não elenca mais, não menciona mais como órgãos do Poder Judiciário a justiça eleitoral. Delegava à União que traçasse normas para o processo eleitoral, inclusive nas eleições municipais. Cabia tudo à União fazê-lo. Vem então a emenda número 9 de 1945 e determina em 90 dias, fixa, né? Em 90 dias deve se criar novamente um tipo legislativo próprio para se disciplinar as eleições, né? Então aí o que trouxe toda pessoa diplomada, ela já podia funcionar nas legislaturas de voto. Em 1946, a redestinação da Constituição de 1934, e aí a estrutura do Justiça Eleitoral passa novamente a integrar o ramo do Poder Judiciário. Perfeito. Com muita clareza aqui, né? O doutor Alexandre nos traz essa explanação, esse contexto histórico e normativo da Justiça Eleitoral, e com certeza de grande valia. Fica o convite aqui para que você continue nos ouvindo. A gente vai fazer uma breve pausa e voltamos rapidamente aqui. Voltamos então aqui com o podcast do ABJU, tratando hoje do direito eleitoral. O doutor Alexandre Vicioli já teve a oportunidade de trazer aqui o contexto, né, desse importante ramo do direito. E aqui a gente pede para que ele faça uma explanação aí quanto à estrutura da justiça eleitoral, né, as suas instâncias, enfim. Então, para que a gente tenha essa noção aí da justiça eleitoral, sua estrutura. E também, já na sequência, pedindo para que ele faça uma abordagem aí, né? Como que funciona a justiça eleitoral? Ela trabalha tão somente no período eleitoral? Ou quando não temos eleições também há uma atuação da justiça eleitoral? Então, queremos ouvi-lo aqui. Graças a Deus, a senhora do senhor, esse aqui está com paciência em continuar o inglês que fala, quando é florestal, prosseguir aqui com a composição, né, da justiça eleitoral, né, um pouco dessa composição geral do início organograma, de como funciona essa pirâmide da justiça eleitoral. Né? Como órgão de cúpula da justiça eleitoral, nós temos o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, com sede em Brasília. Abaixo nós temos os TREs, que são os Tribunais Regionais Eleitorais, com sede no Estado, né, na região de Estados. E, em primeiro grau, né, aqui conosco, né, são os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. Né? O Tribunal Superior Eleitoral, como disse, é o órgão máximo da justiça eleitoral. Ele é composto por, no mínimo, 7 membros. O que eu digo no mínimo? Digo no mínimo porque o artigo 119 da Constituição, ele fala isso. Por no mínimo. Já houve, inclusive, questionamentos se poderia aumentar o número de membros do TSE. E a resposta foi sim. Já que a Constituição de no mínimo, nós teríamos que nos teria não. Fala por 7 membros do artigo 129, categórico. Então, o TSE aí poderia, em tese, haver o aumento dos membros conexos. 3 são ministros do Supremo Tribunal Federal,
2 são ministros do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, e 2 são indicados pelo presidente da República em lista sextupla, que é indicada pelo STF, mas encaminhada pela Ordem dos Advogados do Brasil, né? E a participação da Ordem na composição, na indicação dos ministros do TSE. Indicação essa que também existe nos TREs, né? Nos TREs, os Tribunais Regionais Eleitorais, concedem dos estados, compostos por 7 membros, e aí são só 7 membros mesmo, como diz aí o artigo 120 da Constituição Federal, né? São eles 2 desembargadores dos Tribunais de Justiça, 2 juízes que integram o Tribunal de Justiça, né? Os Tribunais de Justiça, um juiz integrante dos Tribunais Regionais Federais e um advogado também indicado pela Ordem dos Advogados em lista sextupla, né? Que é elaborada pela OAB. Lá no começo eu disse, né, da forma de investidura do juiz eleitoral, que o juiz eleitoral ele é juiz de primeira instância designado pelos TREs. São escolhidos entre juízes da carreira, né, os juízes estaduais, em geral, com, não vou dizer mandato, mas vou dizer com atribuição de 2 anos nas comarcas onde há mais de um juiz eleitoral, mais de um juiz da comarca, eles revezam de 2 em 2 anos. Tá? E onde eu vou dizer que há também outra forma de investidura, justamente porque o advogado nomeado, ele é uma forma de compor a justiça eleitoral, sem que seja de carreira, né? Ele é indicado em lista elaborada pela ordem, né? A função do juiz eleitoral, ela é de, basicamente, conduzir o processo eleitoral. Conduzir o processo eleitoral durante a eleição, durante o registro de candidatura, a apuração dos votos e a diplomação dos eleitos, né? Vai, então, ali desde de fazer o registro, elaborar o registro das candidaturas, acompanhar a questão das elegibilidades ou inelegibilidades, conduzir o processo eleitoral durante o período de eleição, desde historiar as convenções partidárias, receber o nome dos candidatos que foram inscritos na convenção partidária para que fossem os candidatos, conduzir a propaganda eleitoral, julgar as ações, as representações que vão questionar a propaganda eleitoral, né? Conduzir o processo eleitoral propriamente dito, velar pela apuração, pela transmissão dos resultados e diplomar finalmente os eleitos, né? Julgar as ações de impugnação de candidatura e também depois julgar as ações de impugnação do mandato propriamente dito. Após a diplomação, a ação que era para se impugnar o registro de candidatura passa a ser como a diplomação passa a ser a ação de impugnação do mandato propriamente dito. Mas aí, né, muitos questionam, mas espera, então, o trabalho do juiz eleitoral ele é só durante a eleição, né? 2 em 2 anos, 4 em 4 anos? Na verdade, não é. Eu ouso dizer que o trabalho mais braçal, mais cansativo, na verdade, e com menos atribuição jurisdicional é fora do período eleitoral, né? Porque fora do período eleitoral nós temos diversas, eu vou citar aqui algumas. A atualização do cadastro eleitoral, por exemplo. O cadastro eleitoral ele tem que estar sempre atualizado, porque vários órgãos públicos se valem dos cadastros eleitorais, inclusive no nosso dia a dia aqui, assim como a advogada precisa ter um endereço que eu acho, oficia para o TRE, para a Justiça Eleitoral, que ela tem esse cadastro atualizado, o endereço das pessoas. Se a pessoa é falecida, a gente trata de modificação do domicílio eleitoral, a pessoa se necessidade, ela precisa transferir o título, né, dizemos assim. Então, essa é uma das atribuições do juiz eleitoral fora do período da eleição, que é a atualização, manter o cadastro eleitoral atualizado.
Outra é a fiscalização partidária. Fora do período eleitoral, nós temos a criação, fusão e extinção de partidos políticos. Quem vai verificar isso é o juiz eleitoral. Fora dessa época de eleição, é outra atribuição então, que o juiz eleitoral tem que zelar. As anotações de cancelamento, de criação partidária, a regularidade de prestação de contas anuais de partidos políticos, que sobra muito tempo por parte do pessoal do cartório, por parte do juiz eleitoral, né? A prestação de contas, isso é anual, sempre tem que ser feito. É outra função do juiz eleitoral fora do período de eleição. Apreciação de infrações eleitorais. O que termina a eleição, e essas questões, algum problema que houve durante a eleição, acaba sendo instruído, julgado após a eleição. Então, todo esse processo instrutório, para que se analise em audiência algum início que houve durante a eleição, isso é feito também entre os períodos eleitorais, também é feito pelo juiz eleitoral. Também há um processo de educação e orientação eleitoral, né? A Justiça Eleitoral tem aí inserções em rádio e TV para esclarecimento, questões da urna eletrônica, questões de como o recadastramento, a questão de mudança de endereço, título. Também, então, aí é uma questão de orientação eleitoral. E a preparação logística sempre das próximas eleições. Para que as senhoras tenham uma ideia, as urnas eletrônicas elas requerem uma manutenção periódica, determinação do TSE, e nós precisamos fazer isso. A urna eletrônica tem uma bateria. Então, sempre o pessoal do cartório tem que ficar dando carga nessas baterias, para que não haja prejuízo para essas urnas, para que elas não fiquem ociosas. Então, todo ano a gente tem que ir lá, o pessoal do cartório liga todas as urnas, dá carga nas urnas, para que elas não fiquem não terem um problema durante as eleições. Né? Há o treinamento dos mesários que vão atuar nas eleições, por exemplo. Agora nós estamos fazendo o recrutamento dos mesários, já haverão ainda nesses próximos treinamentos desses mesários para que eles possam atuar nas eleições. E o atendimento ao público, né? Os cartórios eleitorais estão ali sempre abertos, todo dia, né? Para que haja aí o atendimento ao público, né? Uma curiosidade que eu vou trazer a todos, né? O STF e o STJ, eles não compõem a Justiça Eleitoral. Eles não estão na estrutura da Justiça Eleitoral. Eles serão provocados, eventualmente, quando alguma autoridade tiver folha especial por prerrogativa de função dos lugares, ou quando serão chamados por questões funcionais do STF. Mas eles não compõem a Justiça Eleitoral. Finalizando, tá bem? Então, nós temos aí as circunscrições eleitorais que correspondem aos TREs, no Estado, como eu disse, as zonas eleitorais que compreendem, via de regra, as comarcas, mas não necessariamente, como, por exemplo, a 241, a compõe a comarca de 2 códigos, e os municípios de Bocaina, Ilhéus e Itapuí. Esses 3, todavia, compõem a comarca de Jaú, não a comarca de 2 códigos. São as zonas eleitorais e as seções eleitorais, que são os locais de votação, vejamos assim, as escolas, né? São as sessões eleitorais. Essa é basicamente a estrutura da Justiça Eleitoral. Perfeito, doutor Alexandre. A gente percebe aí realmente uma certa complexidade com qualquer estrutura de justiça, né? E a gente percebe que o trabalho da Justiça Eleitoral é contínuo, né? Ele, claro, se intensifica muitas vezes aí no período eleitoral, obviamente, mas a gente percebe essa atuação constante da Justiça Eleitoral. A gente faz mais uma breve pausa aqui e retornamos daqui a pouco. Voltamos então com a abordagem do direito eleitoral, e aí eu pediria a gentileza aí para o doutor Alexandre Vicioli para explanar, né,
umas vedações que a gente sabe que tem agora no período eleitoral, quanto às propagandas eleitorais, né? Então, eu diria para que ele fizesse a explanação quanto a esse tema. Tá bem, então, Matheus, eu falei, então, aí aproveitando que nós estamos às vésperas das eleições municipais, né? Antes disso, o senhor permite, né? Eu preciso aqui dar um crédito para os nossos servidores, né? Pessoal do nosso cartório, Constânio, Percy, todo o pessoal que trabalha lá na interior, zona eleitoral, né? Curiosidade que eu gostaria de trazer para vocês, se você permite, né? O total, então, da nossa zona eleitoral serão 46.087 eleitores. Serão 24 sessões de votação, né? 168 locais específicos, né? 672 mesários, né? Para ver como é grande, né? A nossa zona eleitoral, ela tem 100% de mesários são voluntários. Nós não temos que dar convocação de gente que não quer trabalhar na eleição. 100% desses mais de 670 da mesários são voluntários, e algo que foi conquistado pelo cartório eleitoral, né? É que 50% são mulheres, né? Nós temos alimento vendido. Essa cota do nosso na zona eleitoral. A zona eleitoral ganhou alguns prêmios também, né? Selos de reconhecimento que o TRI e o PSN são as chamadas boas práticas na eleição, né? Posso dizer alguns, o prêmio Jovem Eleitor, né? Que são palestras, programas de atendimento que a nossa zona eleitoral, através dos servidores das escolas secundárias, né? O projeto Mesário 2.0, que é um grupo de Telegram, onde a orientação dos mesários, dúvidas dos mesários ali no dia da eleição, que estão precisando de alguma informação mais ágil, né? Então tem esse projeto Mesário 2.0, simulados de votação que são feitos aqui em parceria com a Capela de Jaú, votação paralela nas escolas. Nós fazemos sempre as pessoas do ensino médio, principalmente, tenham contato com a urna, né? O projeto, o CELUOR, né? Sessão CELUOR, que é a conferência dos boletins de urna pelos mesários após a eleição, né? Com forma de verificação da validade. Então, temos alguns projetos aqui na nossa zona eleitoral. Esse aqui eu acho que é um grande importante, que é o incentivo da participação feminina nas eleições, né? Que tinha 50% dos nossos mesários são femininos. Parabéns, muito bom. Indo aí, então, né, mais próximo do tema, né? Aproveitando que nós estamos em eleição municipal, né? E, então tem algumas condutas de propaganda, né? Principalmente agora na internet, né? Essa nova forma de mídia, nova forma de mídia aí tem a internet, né? Uma delas, inteligência artificial, né? Então, pode haver inteligência artificial na propaganda eleitoral? Na verdade, pode haver a utilização da inteligência artificial para criar, substituir, né? Mesclar, sobrepor imagens, mas, né, bem importante que se diga, desde que seja informado de forma explícita na peça publicitária que ali há a utilização de inteligência artificial, né? Tem que estar bem claro nisso para o eleitor, né? Outra coisa que vem muito à tona agora, as lives eleitorais. Pode haver live eleitoral? Sim, pode haver live eleitoral, né, por parte do candidato, também com participação de terceiro, né? Isso é possível. O impulsionamento de conteúdo hoje, é possível impulsionamento de conteúdo? É possível impulsionamento de conteúdo na internet, né? A propaganda na internet pode ser feita onde? Olha, não pode ser feita em site do candidato, né? Desde que, eu vou dizer que site do candidato, site do partido, desde que o endereço da página esteja hospedado em um servidor do Brasil. Então, pode haver hospedagem em servidor no exterior, e esse endereço tem que ser comunicado previamente à Justiça Eleitoral. Essas são as condições para que a propaganda na internet, em site do candidato ou em site do partido, seja admitida como válida pela Justiça Eleitoral. Mensagem eletrônica, né? Pode haver mensagem eletrônica, disparo de mensagem eletrônica? Pode.
desde que haja cadastramento gratuito, que o candidato cadastre, da federação por ligação, faça um cadastramento gratuito desses dados, né? Observando a Lei Geral de Proteção dos Dados, né? É possível, então, essas mensagens eletrônicas, né? Mensagem instantânea, pode haver disparo de mensagem instantânea, da mesma forma, pode haver desde que não se contrata disparo em massa. Disparo em massa é vedado pela Justiça Eleitoral, né? Outra coisa que é importante, nós falamos por conta da proximidade da eleição municipal, é campanha na rua, né? Que funciona. É alto-falante, é amplificador de som, pode. Olha, pode alto-falante, pode amplificador de som, respeitando algumas diretrizes. Quais são? Ele pode, até a véspera da eleição, ele tem que observar o horário, que é das 8 da manhã às 22 horas, né? E que esses equipamentos não estejam em uma distância inferior a 200 metros de sede de poder executivo, poder legislativo, né? Tribunais, quartéis, hospitais, casas de saúde, escolas, bibliotecas, igrejas, teatros, quando esses têm em funcionamento, né? Então, pode mais observar essas restrições. Esses aparelhos são fixos, não podem ser aparelhos móveis, né? O aparelho móvel pode ser utilizado no carro de som, como regra, não. Pode ser utilizado durante os combustíveis, né? Durante os combustíveis, durante as caminhadas, as passeatas, aí é possível. Das 8 até as 24 horas é possível, na modalidade móvel, somente nesses spots, né? Desde que acompanham na reunião dos comunistas da memória, e aqui observado, além dessas questões massivas, observado o limite de 80 decibéis. Isso é importante se diga também. Distribuição de material gráfico. É possível, durante as passeatas, durante as carreatas, é possível haver a distribuição de material gráfico, né? Desde que observado o período aqui até as 22 horas antes da eleição. Nós confundimos isso com aquela jogar o santinho, né, que geralmente a gente fala, né, aquela sujeira que acontece. Isso não é a distribuição do material gráfico. Distribuição do material gráfico é aqui, né, para o correio de jornais, não aquela distribuição em massa de santinho, né? Propaganda de rua também, como é que faz? Posso colocar mesa, cadeira, bandeira? Pode. Você pode colocar mesa, pode colocar bandeira, né? Desde que sejam móveis, desde que não atrapalhe a circulação de pessoas ou a circulação de veículos. A colocação e retirada tem que ser das 6 da manhã até as 22 horas da noite. Não pode ser, não pode ficar lá a noite toda nesses locais, né? Distribuição de folheto adesivo, volante, outros impressos, é possível, desde que observe meio metro quadrado, né? Outra coisa que acho que é importante dizer, te perguntam assim, olha, eu posso fazer propaganda em residência? Propaganda em residência pode ser feita desde que seja voluntária. O candidato não pode pagar por isso, né? Ele não pode contratar a colocação de propaganda em bens particulares, né? Isso tem que ser voluntariamente. E desde que também observe meio metro quadrado. Nos veículos pode também observar essa restrição quanto ao tamanho, meio metro quadrado. Não pode ter meio metro quadrado. No vidro traseiro dos carros, tem que ser aquele adesivo líquido perfurado, né? Também observado aí essa metragem, né? Meio metro quadrado. Nos aparelhos públicos, que árvores, postes de rua, placas de trânsito, jardins, não pode colocar propaganda publicitária nesses locais. Isso é vedado pela lei eleitoral. No dia da eleição, uma outra coisa que eu acho importante falar, eu posso usar a camiseta do meu candidato, posso usar o broche do meu candidato na eleição? Pode usar a broche, a camiseta, desde que você não faça
propaganda, desde que seja uma manifestação silenciosa. Da mesma forma, não pode haver aglomeração de pessoas no dia da eleição, ainda que não seja com material publicitário, mas que seja roupas padronizadas. Exemplo, o partido A é azul, o partido B é vermelho. 5, 6, 10 pessoas com a mesma coloração de roupa. Não pode acontecer isso. Isso pode configurar a boca de urna, né? Sim, enfim, tem muita coisa aqui para a gente falar, né? Eu espero que tenha dado uma visão geral sobre o que nós propusemos. Fico à disposição aqui sua, quando se quiser, algum esclarecimento, mais alguma coisa, né? Fico à disposição, agradeço muito a você novamente pela oportunidade, parabenizo pela última vez, a você, a OAB, ao pessoal aí que está levando esse podcast para os veículos e divulgação. Realmente é muito bom ouvir quem conhece do tema. Claro que aqui o objetivo, até pelo tempo de minutos que a gente tem, é fazer uma abordagem mais breve, mais genérica, mais geral. E aí é necessário que a gente perceba as nuances, né, dessa área do direito, e sua importância social, não só na atuação profissional, e também o objetivo aqui, levar o conhecimento, enfim, aos colegas advogados, mas também para a sociedade em geral. Então, fica aqui nosso agradecimento, com grande satisfação que a gente recebeu aqui o Dr. Alexandre Muccioli, que disponibilizou o seu tempo aqui, o seu conhecimento, para poder compartilhar, prontamente aceitou o convite, né? Não posso deixar de registrar também agradecimento à diretoria, em nome do nosso presidente, doutor Adão Marcos de Abreu, a ESA Jaú, e a Comissão de Marketing Jurídico por intermédio do Dr. Wilde Alessandro Galeasso, que sempre pronto também a nos ajudar com a parte técnica aqui, né, com a edição dos vídeos, das letreiros todos aqui e na divulgação. É isso. Eu deixo só um espaço aqui para o doutor Alexandre, caso queira dar uma mensagem final também, fique à disposição. Então. Obrigado, Matheus. Agradeço a você ainda a oportunidade, né, ao Wilde pela paciência conosco, né, pela habilidade aí no manuseio do aparato informático, né, um abração aí para você, Wilde. E uma mensagem final aí para todos nessa eleição, né, consigam a candidatos, a partidos, para que procurem busquem explanar suas ideias, seu programa de governo, né? Façam uma campanha positiva, né? Explorando essas áreas, né? Não uma campanha negativa. Também ao eleitor que na data vai com confiança, confie na justiça eleitoral, confie na forma de são auditadas. O cartório eleitoral está lá aberto a vocês, não é? Para que possam conhecer. Eu me coloco à disposição, nosso pessoal lá da 241, para que vocês conheçam o cartório eleitoral, conheçam as urnas eletrônicas, né? Deixar uma outra mensagem que os cartórios eleitorais, até a data da eleição, estão abertos todos os dias. Sábado, domingo, feriado, o cartório eleitoral está aberto. Pode ser que seja fisicamente com a porta postada, mas pode chamar ali, né? Fica ali, porque às vezes é até mais seguro de fechar, mas o cartório eleitoral está aberto até a data das eleições, durante o sábado e domingo, feriados inclusive, para que o eleitor possa regularizar alguma coisa nesse sentido, para que ele não seja um estado de votar no dia da eleição. Eu acho que é isso aí que eu tinha para colocar. Agradeço a você pelo espaço, ao pessoal da OAB. Quando tem uma eleição, uma eleição limpa, uma eleição que possa levar em tudo o nosso feedback. Perfeito. Nossa gratidão mais uma vez. E fica o convite para vocês sempre nos acompanhar nas redes sociais, tanto do OAB quanto da ESA. E lembrando que esse podcast é divulgado tanto no YouTube como também no Spotify. Um abraço a todos.